Ai, deixa eu ver aqui. Tá, perfeito. Tá bom, então, só para começar, oi, gente, prazer, eu sou a Nicole. Agora eu tô no meu primeiro ano aqui de Berkeley. Eu tô estudando economia e eu quero fazer, tipo, um double major, que é basicamente me formar com dois certificados em áreas diferentes, então vai ser economia e ciência de dados. E só como um contexto, assim, eu sou de São Paulo e eu estudei e me formei na Samples. É, então, para apresentação, o que eu acho que eu vou fazer podem ir mandando perguntas no Q&A, se tiverem alguma. Aí, no final da apresentação, eu respondo tudo. Eu acho que isso vai ficar mais fácil. Tá bom. Então só meio que uma geral de Berkeley. Ela faz parte das UCs, que é a University of California, que tem várias faculdades diferentes. Então, por exemplo, Berkeley, UCLA, UC San Diego. Só que Berkeley foi denominada de Cal porque foi a primeira UC. Se eu não me engano, foi estabelecida em 1868, então foi tipo a primeira do sistema. Então, é uma faculdade pública. Tem seis colleges diferentes que são, basicamente, você entra num college de acordo com o que você quer se formar. E eu vou falar um pouco mais disso. E o deadline para se inscrever depois que você passa é dia 1º de maio, que já tá chegando até, então é uma coisa para ter em mente. Então, os colleges que eu tava falando, basicamente são seis, então tem o de Química, Engenharia, tem o Letters in Science, que é o que eu tô, que é meio que o college de liberal arts, que é uma coisa, tipo, bem famosa nos Estados Unidos, então basicamente, a maior parte dos majors que tem são desse College of Letters and Science. Então, se você está se formando em, tipo, um social science, que seria economia, ou história, tipo, qualquer coisa assim, faz parte do College of Letters and Science. Então, é esse que eu tô. E também tem a Haas, que é a escola de business e administração, que é um pouco menor, mas muita gente acaba indo para lá, especialmente graduate students, que são, depois que você se forma, você vai fazer tipo um MBA lá. E é isso, é meio que um overview. E isso vai acabar dependendo muito do que você quer se formar. E quando você está aqui, dá para mudar entre colleges, eu acho que é um pouquinho complicado, mas é possível. E, por exemplo, você pode fazer, se formar no College of Engineering e também no College of Business. Dá para misturar os dois, que é uma coisa bem legal. Então, você consegue fazer um pouco de tudo e no que você tem interesse, você consegue ir atrás. Então, para começar, uma das coisas que eu mais gosto de Berkeley foi uma das grandes razões porque eu quis vir para cá, foi o clima do campus, por ser na Califórnia, tipo, no West Coast. Sempre tem sol, é um pouco mais frio, eu não vou mentir, do que, por exemplo, Los Angeles ou San Diego, que são mais no sul. Só que mesmo assim tem muito sol e, tipo, acaba sendo ainda o mesmo clima da Califórnia, que eu acho uma coisa muito boa e é uma coisa que eu já estava acostumada vindo do Brasil. Então, para mim, foi um fator que realmente, tipo, fez a diferença. E aqui tem muita pouca chuva, que é sempre bom, tipo, sempre tem dia de sol, não neva, praticamente nunca vi neve. Só que se você ainda quer ver neve, tipo, é só pegar um carro e 2 horas daqui tem o Lake Tahoe, que é bem famoso, muita gente vai esquiar lá, então você consegue morar aqui e ainda ter a experiência de, tipo, ir pra neve, ver um pouco de cada coisa, ir pra praia, também dá pra pegar um carro, ir pra praia, então dá pra ver um pouco de tudo, que eu acho muito bom. Então aí só tem uma comparação entre Berkeley e, tipo, Boston, Nova York, que são outros destinos bem comuns para as pessoas. Aí aqui são só umas fotos que eu já tirei do campus. Como eu falei, Berkeley é uma cidadezinha, fica a 20 minutos de São Francisco de carro, e é bem uma college, tipo, seria assim, tipo, basicamente só tem a faculdade, esse é tipo o centro da cidadezinha, e fora disso é tudo casinha, tipo, é uma cidadezinha bem calma, porque basicamente só tem alunos e, tipo, famílias que moram aqui há muito tempo, então é uma coisa bem calma.
E se você quer ir para a cidade, é só pegar um carro que em 20 minutos você chega em São Francisco, que já é uma cidade muito maior, e você consegue ter um pouco dos dois, que eu acho muito bacana. Então, na primeira foto dá para ver o Campanile, que é a torre que fica no meio de Berkeley, que é meio que, tipo, uma coisa bem famosa daqui. Tem uma foto aqui do estádio que a gente tem também de futebol americano, que é bem legal. Essa foto de baixo, dentro da biblioteca, que é muito bonita. Então tem um pouco de tudo e eu realmente gosto muito do campus. Eu acho o campus muito bonito e é uma das minhas partes preferidas aqui. Bom, aí na parte de meio que extracurriculares, tem aí mais ou menos uns 1.200 clubes e realmente tem muita coisa para fazer. Tipo, tem qualquer interesse que você tiver, vai ter um clube para isso, e se não tiver, você pode só criar. Tipo, é um processo muito fácil. Então, eu acho isso super legal. Sempre tem, você anda pela faculdade, sempre tem umas mesinhas dos clubes para se apresentar, assim, que você anda e você consegue descobrir um clube novo. Então, eu acho isso muito legal. Eu acabei participando de um clube nisso, tipo, na minha primeira semana, eu estava andando por aí e me deparei com uma mesinha. Gostei muito do clube, apliquei e entrei. Então, tem realmente tudo que você quiser. Então, aí são só meio que um overview. Então, por exemplo, esses são os clubes que eu participo. Então, tem um de consultoria, que são bem comuns esses clubes de consultoria em várias faculdades dos Estados Unidos, e Berkeley tem vários. Então, esse é meu clube principal. Aí também tem os clubes meio culturais, ou tipo do país que você vem. Então, Berkeley tem uma brasa, que é bem legal, todos os brasileiros são bem próximos, tem por volta de uns 100 brasileiros aqui, que é até que bastante, eu diria. E todo mundo é bem próximo, todo mundo é bem legal, e a Brasa sempre faz vários eventos. Então, isso com certeza é um bom recurso para vários brasileiros que estão aqui. Eu lembro que quando eu tinha acabado de entrar, eu ainda nem tinha certeza se eu vinha para cá, eu conversei com as pessoas da Brasa e eles me ajudaram muito a fazer minha decisão. Então, isso realmente é um ótimo recurso, e agora eles são os meus amigos mais próximos, assim. Então, é uma coisa muito legal. E, por último, que eu estou participando, tem clube de se voluntariar, então tem esse Berkeley Project, que é bem grande, tipo, a faculdade inteira consegue participar, e teve esse fim de semana, é uma vez por semestre que acontece, e basicamente é para você ajudar a comunidade da cidade de Berkeley, e tem várias coisas que você pode fazer, ou ajudar a limpar as ruas, ou ajudar com os jardins públicos, é bem legal. Mas tem vários outros clubes também, e realmente é só uma coisa que cada dia você vai descobrir um clube novo, tem bastante coisa. Aí, em termos de esporte, tem os times profissionais, que tem os atletas profissionais, mas também tem esses intramural, que basicamente quer dizer que você joga entre outros clubes dentro da faculdade. Então, por exemplo, a Brasa que eu mencionei tem o próprio time de futebol, e eles jogam contra outros times de outros clubes. Então, é uma coisa muito legal, e realmente tem vários tipos de esporte. A academia que tem aqui é enorme, tem várias academias até, mas a principal, que é a RSF, é enorme, tipo, várias pessoas vão treinar lá, então tem bastante coisa. Eu ainda acabei não me envolvendo muito com essa parte de esporte, mas se é uma coisa que você gosta, tem tudo que você precisa aqui para ir atrás. Aí, em termos de moradia, basicamente no seu primeiro ano, é comum ficar nos residence halls, que são da faculdade, mas não é obrigatório morar nos dorms da faculdade. Só que muita gente mora no primeiro ano, e eu acho uma coisa boa até para você fazer amigos, e você acaba conhecendo muita gente morando, porque normalmente você tem colegas de quarto. Então, são bons, tem vários tipos de residence halls diferentes, e basicamente você tem que aplicar para o que você quer, então é sempre bom dar uma pesquisada no que você gosta mais. Eu vou falar um pouco mais sobre isso ainda. Só que, então, por exemplo, agora eu tô morando num dos residence halls, eu tenho duas colegas de quarto e é muito legal, tipo, é uma experiência, com certeza. Aí também tem apartamentos que também são da faculdade,
que são oferecidos. Eu não conheço ninguém que mora nesses apartamentos, mas muita gente mora. É uma opção também. Eu acho que não é tão comum para gente que está aqui pro primeiro ano, mas também é outra opção. E também tem o off-campus housing, que é basicamente, tipo, apartamentos e condomínios. Aqui é tudo perto da faculdade. E agora que eu tô indo pro meu segundo ano, eu vou morar num desses condomínios que são a parte da universidade, só que é tudo aqui perto também. Então, se alguém tiver alguma pergunta sobre isso, tô aberta a responder. Então agora eu tô nos residence halls. Aí aqui tem um pouquinho de um overview do meu primeiro ano. Então, como eu estava falando desses dormitórios da faculdade, nesse mapa aqui no meio, a setinha tá apontando para onde eu moro agora e dá para ver que é tudo muito perto. Todas essas localizações no mapa que tem uma estrelinha são os dorms da faculdade. Então é tudo bem do lado da faculdade, não é dentro do campus, mas basicamente tudo que é em volta do campus tem alguma coisa a ver com a faculdade e só moram alunos e estudantes da faculdade perto. Então, eu ando 5 minutos, eu já chego na faculdade. Mas aí tem alguns um pouco mais longe. Então, por exemplo, esse Clark Kerr que tá aqui na direita, bem embaixo, esse é o mais longe que tem. Só que esse é bem legal, muita gente sempre quer morar lá. Era a minha primeira escolha, mas eu acabei não conseguindo. Mas é, é, é basicamente isso que eu tenho a dizer, se alguém tiver alguma pergunta. Aí, aqui do lado esquerdo, tem uma foto das minhas aulas que eu estava fazendo o meu primeiro semestre, agora o meu segundo semestre. E em termos das aulas, você realmente, tipo, monta o seu schedule, assim. Tudo depende das aulas que você quer fazer. E tem muita coisa, tem muita coisa. E também depende do seu major, né? Então, por exemplo, eu estou fazendo economia, então eu tenho que fazer algumas aulas dedicadas à economia para poder pegar meu degree, só que ao mesmo tempo eu posso fazer aulas diferentes em áreas diferentes. Então, no meu primeiro semestre, eu fiz aula de história, eu fiz aula de sociologia, psicologia, umas coisas bem diferentes, assim, que eu nunca tinha feito antes, só porque eu tinha interesse mesmo. Então, é bem aberto ao que você quiser fazer. Você monta seu schedule, você tem 4 anos para fazer uma variedade de aulas diferentes. Então, é muito legal. Aí, aí aqui no lado direito só tem algumas fotos. Essa foto de baixo é uma foto do meu quarto agora. Tá super bagunçado, mas, tipo, é a experiência. Eu acho uma experiência bem legal. E é isso. E a foto de cima é o mascote da escola, que é o Oski, que é um ursinho. E ele tá sempre andando pelo campus, então é bem, bem bacana. Tá, então, em termos de se adaptar a Berkeley, para mim, essa coisa de ser, tipo, uma escola pública muito grande, tipo, eu tava um pouco com medo, porque não era muito o que eu tava acostumada, tipo, a escola que eu estudava em São Paulo era uma escola bem pequenininha, não tinha nem 1.000 alunos, assim. Aí Berkeley já tem muito mais, é enorme. Só que, realmente, quando você chega aqui, você vê que isso não é uma coisa, tipo, não é tão assustadora quanto parece, assim, tipo, o campus é super legal, as suas aulas costumam ser grandes, mas quanto mais específicas vão sendo as suas aulas, menos gente tem. E mesmo as aulas grandes têm as discussions, que é basicamente, tipo, um grupo bem menor de, sei lá, 20 pessoas numa sala, que aí você consegue conversar com os professores, tirar dúvida. Então, tem um pouco de tudo. Tem os lecture halls grandes, com um monte de gente, mas também tem as aulas menores. E com o passar dos anos, quando você vai, tipo, não fazendo mais as aulas que são os pré-requisitos, assim, para o seu major, e que vão ficando mais específicas e, tipo, mais de acordo com seus interesses, vão ficando bem menores as aulas. Então, acho que isso realmente não é uma coisa para se preocupar. Realmente tem diversos recursos, tem recursos para praticamente tudo que você precisar aqui. Tem o Student Learning Center, que é basicamente onde você pode ir se você está tendo alguma dificuldade ou se você quer tirar alguma dúvida ou participar de algum study group para alguma aula que você precise de ajuda. Realmente tudo é muito acessível. O que eu acho mais fácil é que tem site para tudo, então se você precisar de um contato de algum lugar, é só você entrar no site
que você acha tudo. E também uma coisa bacana que no seu primeiro ano, na verdade, no seu primeiro semestre, você consegue fazer parte do Fall Program for Freshmen. Tem gente que é admitida direto para isso, como foi meu caso. Então, quando eu entrei em Berkeley, eu fui automaticamente colocada nesse Fall Program for Freshmen, que é basicamente as mesmas aulas que tem no campus, só que em salas bem menores. Então, eu estava fazendo a minha aula de matemática aqui no campus seria com, sei lá, 1.000 pessoas, numa sala de 20 pessoas. Então, isso é uma coisa que, tipo, meio que para ajudar a sua transição, é uma coisa bem bacana. E normalmente é opt-in, então você escolhe se você quer fazer ou não. Mas para mim, por exemplo, foi automático. E eu acho que acabou me ajudando bastante. Então, com certeza, se é uma coisa que você está pensando, eu acho legal dar uma olhada, porque talvez vai valer a pena para você. Para mim, eu acho que ajudou bastante para ajudar minha transição para cá. Bom, agora em termos de vida social, a primeira coisa é que a variedade de restaurantes que tem aqui por perto é muito grande. É, no campus em si, tem alguns restaurantezinhos, só que fora do campus tem muito mais coisa, tem muita coisa para explorar. E é tudo perto, que nem eu falei, é tudo tipo, máximo 10 minutos andando. E tem muita coisa para comer, para experimentar. Eu acho isso bem bacana, então tem um pouco pro gosto de cada um. Em termos de festa também tem bastante coisa, então tem as fraternidades, que é uma coisa super americana. Existe essa, tipo, Greek life, que é o que eles chamam aqui. Então tem as fraternidades e as sororidades, tem umas que são, tipo, business fraternities, que é mais profissional. Mas aí depende. E isso é, tipo, uma coisa que bastante gente faz. Quando você chega no seu fall semester, você consegue rush, que é basicamente ver se você quer entrar em alguma sororidade, alguma fraternidade. E aí eles sempre têm essas, tipo, frat parties, essas festas, assim, fim de semana, ou especialmente em dias de eventos grandes. Então, por exemplo, esse sábado vai ter o Cal Day, que é basicamente o dia em que a faculdade abre para alunos que entraram ou que estão pensando em vir para cá para conhecer mais a faculdade. Aí as fraternidades fazem festas, que tem bastante gente de fora também, que é bem legal. Ou, por exemplo, essa foto aqui de baixo, eu acho que dá para ver, tipo, algumas pessoas de Stanford, que foi durante o Big Game, que é basicamente Berkeley participa dos campeonatos de futebol americano. Aí o nosso maior adversário é Stanford, porque eles estão aqui perto, em Palo Alto, que eu acho muito legal. Tem meio que essa rivalidade entre as duas faculdades, mas no final a gente vai para a festa junto durante o jogo e cada ano reveza. Então, esse último semestre foi aqui em Berkeley e ano que vem vai ser em Stanford o jogo. E as pessoas de Stanford vêm para cá ou as pessoas de Berkeley vão para lá e é bem legal. Eu acho isso bem bacana. E sem ser isso, também tem bastante festa, tipo, fora da faculdade. Então, São Francisco tá aqui do lado e tem muita coisa legal para fazer. Tipo, realmente depende do que você tá procurando, mas sempre tem uns shows super legais, de artistas, tipo, super famosos. Eu não sei se alguém aí gosta do Drake, mas em agosto ele vai vir para cá. E é super acessível, assim. É bem legal, tem muita coisa para fazer. Tipo, eu acho que isso realmente não, não é uma coisa que você tem que se preocupar. Em termos de esporte, eu já falei um pouquinho, mas, tipo, realmente tem bastante coisa também. Então, por exemplo, que eu tinha falado do Lake Tahoe, que é aqui perto, você pega um carro, eu acho que umas 2, 4 horas, assim, você consegue ir esquiar, que é muito bacana. Tem o time de surf, que tem várias praias aqui perto, dá para fazer praticamente tudo. Tem muita coisa muito legal, então dá para explorar bastante. E um pouco mais sobre as viagens, então realmente tem muita coisa para fazer aqui perto. Então a gente tá do lado de São Francisco e também aqui na Califórnia tem o Napa Valley, que é famoso pelos vinhos. Eu fui lá umas 2 semanas atrás e realmente é muito bonito. Tipo, é bem legal passar um dia ou um fim de semana lá fazendo várias coisas. Tem o Lake Tahoe. É, tem um pouco de tudo, realmente. Até em São Francisco já tem várias coisas para explorar. Yosemite também é aqui perto, então
É bem bacana. E até deixa você viajar mais dentro dos Estados Unidos também. Se você quiser passar um final de semana em Nova York, assim, tipo, tudo é possível. Mas tá, então por que Berkeley? Bom, eu acho que estudar nos Estados Unidos já é uma grande vantagem se isso é uma coisa que, tipo, alinha com seus interesses. Porque para mim uma das coisas que era mais importante era o sistema de liberal arts, que era meio que explorar um pouco de tudo, porque eu não tinha muita certeza do que eu queria fazer, tipo, eu já estava com essa ideia de me formar em economia, mas eu também não sabia muito bem. Eu queria explorar áreas diferentes, tanto que isso me ajudou muito a descobrir que eu queria também me formar em ciência de dados, que foi uma coisa que eu descobri o último semestre por fazer umas aulas diferentes. Então, eu acho que isso realmente vale muito a pena, especialmente se você ainda está aberto a explorar diversos interesses. Aí, nessa questão de quebrar a bolha social, eu acho que especialmente em Berkeley tem gente de todo lugar do mundo, assim. Tem bastante gente da Califórnia, mas ao mesmo tempo tem muito aluno internacional. Então você consegue realmente conhecer pessoas diferentes, entrar em contato com diferentes culturas. Eu acho isso bem bacana. Tipo, Berkeley tem bastante clube cultural, que nem eu tinha falado. Tipo, tem a Brasa, mas também tem clubes de outros países, tipo, outras culturas. Eu acho isso muito legal. Com certeza se tornar mais independente. É, e eu acho que Berkeley, em específico, também tem muito isso. Por ser uma escola tão grande, você tem que ter muito esse senso de independência, tipo, você tem que ir atrás das coisas você mesmo, que eu acho que para a vida também te ensina muita coisa e acaba sendo um grande benefício, assim. A qualidade da educação vai sem falar, tipo, a qualidade dos Estados Unidos não tem muita comparação, e realmente você vê isso quando você chega aqui, você tá tendo aula com gente que já ganhou o prêmio Nobel, é umas coisas muito surreais, assim, mas que acontecem. Oportunidade de trabalho, com certeza é uma coisa que também aqui tem muito recruiting. Eu vou falar um pouco mais disso em alguns slides, mas por a gente estar tão perto do Silicon Valley, o Silicon Valley fica, tipo, acho que 1 hora daqui, várias empresas de tecnologia, em particular, mas tipo, outras também, tipo, vêm para cá para ver que recruit alunos da faculdade, porque tem tanta gente. Então, acho que isso realmente é um grande benefício. Aí eu já meio que falei dos benefícios de estudar em Berkeley, mas para mim, com certeza, essa coisa do West Coast, o clima e a cultura foi um dos fatores que mais fez a diferença para mim. Eu estava entre vir para Berkeley e uma outra faculdade no East Coast. Aí eu só achei que ia combinar mais com o que eu queria, com a vida que eu queria, e eu acho que eu sou muito feliz aqui por parte desse clima ser tão parecido com o Brasil, que eu acho que é uma coisa que é mais familiar para mim, se isso fizer sentido. Ahn, eu acho que é isso. Se vocês tiverem qualquer pergunta, pode ir mandando no Q&A que daqui a pouco eu chego aí. Bom, aí em termos dos rankings, é, foi ranqueada ano passado como a segunda melhor faculdade do mundo. Se eu não me engano, eu vi esse ano que a gente estava empatado com Stanford, que é uma coisa super legal, assim. E em termos dos programas e os majors, a gente é número 1 em computação, em ciência de dados, 2 em business, aí 4 em economia, 3 em engenharia, e é tudo meio que assim, tipo, realmente a qualidade é muito boa. Então, é uma coisa que não tem muito como questionar, sabe? Um, Aí, em termos da atmosfera acadêmica, também é essa coisa de excelência, ambição, proatividade e independência, que eu acho que eu já cobri um pouco nos outros slides, mas é bem isso, tipo, você tem que ter esse senso de dependência para ir atrás das coisas e, tipo, descobrir mais sobre as aulas. Eu posso falar mais sobre isso se vocês quiserem, mas basicamente como acontece é que você tem os seus pré-requisitos para o seu major que você quer fazer. Então, tem certas aulas que você tem que fazer para conseguir se formar. E você também, que nem eu tinha falado, você pode fazer aulas em áreas diferentes. Só que você tem que enroll nas aulas. Então, todo semestre tem, tipo, o período de enrollment que você tem que estar ciente de quando é
de que horas é para ficar pronto, porque é um pouco competitivo entrar nas aulas. Eu não tive nenhum problema até agora com isso, eu consegui fazer todas as aulas que eu queria, mas só tem que ter esse senso de independência e, tipo, tá atento das coisas que você tem que fazer. Mas eu acho que isso também para a vida te ajuda a aprender várias coisas importantes. Então, em termos dos programas que tem acadêmicos, tem muita coisa. Tem literalmente umas coisas que eu nunca tinha ouvido falar antes, e é para todo tipo de interesse. Você pode se formar, sei lá, em economia e em uma coisa talvez que não tem nada a ver, tipo em biologia. Você pode fazer mistura, você pode ter major e minor, ou fazer, tipo, pegar um certificado em outra área. Tem várias coisas e dá para misturar, então acho isso bem legal que, de novo, volta meio pro senso de ser liberal arts. Aí um pouco mais do que Berkeley tem para oferecer. Então, acho que essas três coisas são o que eu tinha muita pergunta sobre antes, então acho importante falar um pouco sobre. Então, em termos de saúde, a faculdade oferece um plano de saúde para os alunos, que é chamado do SHIP. Então, você tem que pagar pelo SHIP por semestre. E eu tenho o SHIP, por exemplo, e eu acho que vale muito a pena, porque tipo, a medicina nos Estados Unidos é muito caro. Então, acontece qualquer coisa, mesmo se for uma coisa pequena, tipo, já vai ser super caro. Então, vale muito mais a pena só ter esse seguro de saúde que a faculdade oferece, que você pode pegar as coisas de graça. Então, por exemplo, eu já usei a minha carteirinha para ir tomar vacina, tipo, da Covid na faculdade, que tem esse Tang Center, que é o principal health center da faculdade, mas também vale para você ir tomar vacina na CVS, por exemplo. Tem uma CVS aqui perto que eu já fui umas 2 ou 3 vezes tomar vacina lá, que é de graça. Então, tudo isso a faculdade oferece. E também tem o CAPS e o Care Center, que são mais para serviços de saúde mental. E tá tudo aqui perto. Então, eu até coloquei um mapinha aqui em vermelho, não sei se dá para ver, mas na esquerda, esse é o Tang Center, que é onde basicamente tem todos os serviços de saúde. E é para lá o primeiro lugar que você vai se você tiver qualquer coisa. E é do lado da faculdade, então é só atravessar a rua que você já tá lá. E também tem, eu coloquei como destaque a School of Optometry, que é dentro do campus, que é super reconhecida por as pesquisas que eles fazem, só que eles também atendem alunos, então é só se marcar, você pode ir lá e, tipo, se, sei lá, quiser óculos novo, tipo, eles veem seu olho, veem seu grau, eu acho isso bem legal. Aí, em termos de carreiras, Berkeley tem o Career Center, que tem vários recursos diferentes e também fica dentro do campus. Você pode marcar uma consulta com os counselor para orientações, tipo, então você conversa com a pessoa para qualquer coisa que você quiser. Então, tipo, se você quiser ajuda no seu resume ou ajuda para procurar algum tipo de trabalho ou internship, dá para ir lá e é super fácil. No site deles eu acho isso bem legal e eles têm vários recursos onde eles falam sobre oportunidades de trabalho. Então, tem para várias áreas diferentes, ou tipo, se você quiser um summer job, eles já conseguem listar vários lugares onde você pode procurar. E eu acho que eles até listam algumas vagas que estão abertas para você lá, então fica tudo bem fácil. E fora disso, uma coisa que eu gosto bastante, que eu já usei bastante também, são as palestras e info sessions que tem dentro da faculdade. Então, como eu falei, várias empresas vêm para cá para meio que recruit alunos. Então, eles apresentam a empresa e como é. E daí, no final de todas essas info sessions e palestras, tem sessões de networking. Então, você pode falar com as pessoas que trabalham lá, você pode mandar o seu CV ou seu resume para eles. E é um ótimo jeito de já criar meio que já entrar em contato com essas pessoas e essas empresas diferentes. Aí, por último, pesquisas acadêmicas. Então, Berkeley é uma das melhores research universities do mundo. Então, tem pesquisa para praticamente tudo que você quiser, todos os departamentos oferecem pesquisas. E também pode não ser pesquisa dentro de um departamento específico, pode ser sobre um assunto bem particular. Você pode falar com os seus professores, os seus professors para ajudar eles com pesquisas.
Tem pesquisa que você é pago também para ajudar, então acho isso muito legal. E todo ano o Berkeley recebe perto de US$ 1 bilhão para pesquisa, então realmente é uma coisa muito grande aqui dentro da faculdade, é uma coisa super fácil de se envolver. Então tem até a Office of Undergraduate Research Scholarships que eu coloquei aí, que é chamada de ARS, que o propósito deles é ajudar alunos para se entregar, para participar de pesquisas, e eles até oferecem oportunidades de bolsa de estudo para gente que quer realmente fazer parte de pesquisas. Então, eu acho isso bem legal e eu conheço várias pessoas que fazem parte disso. E também para pôr em destaque aí, isso são só algumas pessoas que ou estudaram em Berkeley ou já deram aula. Então, para mim, por exemplo, o Daniel Kahneman foi uma das pessoas que mais, tipo, eu tava animada para vir para cá para ver, porque eu tenho um livro dele, tipo, as pesquisas que ele fez com economia e psicologia, eu sempre gostei bastante para saber que ele já estudou e, se não me engano, ensinou aqui. É uma coisa super surreal. Então, a gente tem 22 Nobel Prize winners, então 22 pessoas e professores da faculdade já ganharam o prêmio Nobel. E uma coisa até meio engraçada, tipo, tem vagas de estacionamento dentro da faculdade dedicadas a as pessoas que já ganharam o prêmio Nobel. Porque é uma coisa tão comum, assim, é muito bizarro, assim. E também nessa parte de mais de química, 14, 14 elementos da tabela periódica foram descobertas em Berkeley, então uma delas é chamada de Berkeleum, por causa de Berkeley, que é super legal. Você consegue até comprar uma blusa assim escrita Berkeleum na lojinha da faculdade, então isso é bem legal. E também tem medalhas olímpicas, porque essa coisa de esporte também é levada muito a sério, tem vários times de esporte. Então vários alunos já ganharam medalhas olímpicas. Aí, para terminar, uns fatos assim. O filme Universidade de Monstros foi inspirado no campus, então você anda no campus, você pode ver várias similaridades com o filme, com o campus, por exemplo, nessa fotinho que tem aqui, essa, essa Gates aqui foi inspirada no Sather Gates, que é tipo a primeira coisa que você vê quando você entra na faculdade, que eu acho bem bacana. Aí também teve pesquisa do Manhattan Project, que aconteceu aqui em Berkeley, que foi o evento que criou a primeira bomba atômica, então é uma coisa super... Várias coisas, tipo, muito históricas já aconteceram em Berkeley. Isso não tá aqui, mas, por exemplo, o Free Speech Movement começou em Berkeley, é, nos anos 1960, por aí. E é por isso que a faculdade acaba sendo conhecida muito pelo esse senso de liberalism, tipo, free speech, e sei lá, por protestos e tal, mesmo que isso não é uma coisa que acontece tanto assim, mas a faculdade é bem reconhecida. Aí, por último, o Campanile, que eu já falei, é essa torre que tem no meio do campus, é a terceira maior torre de relógio do mundo. E é isso. Esse é o final da apresentação. O meu número de WhatsApp tá aí, se alguém quiser entrar em contato comigo, que tiver qualquer dúvida, eu tô super aberta para responder. Eu vou ver agora o Q&A. Tá. A primeira pergunta que eu tô vendo, se é muito competitivo entrar nos clubes. Então, acho que depende muito do clube que você quer. Então, por exemplo, os clubes que eu falei de consultoria são mais competitivos. Só que tem tantos que você vai acabar entrando em um. Tipo, não é nada impossível assim. E tem todo o processo de recruitment que você tem que fazer entrevista, você tem que mandar seu resume, e eu acho que tudo isso acaba te ajudando para depois conseguir um trabalho. Então, é uma experiência, tipo, bem valiosa nesse sentido. E tem outros clubes que é mais sobre interesse, ou, tipo, volunteering, que é muito mais fácil entrar, tipo, nem sei se você tem que aplicar, assim. Então, é competitivo, mas depende do clube também. Tipo, na Brasa,
Qualquer brasileiro que entra em Berkeley já faz parte da Brasa. Aí, se você quiser entrar no board da Brasa, que eu entrei esse semestre, você tem que aplicar, mas não tem tanta gente assim, então, tipo, é uma possibilidade. Eu acho bem bacana fazer parte e ajudar a comunidade brasileira. O preço das residências off-campus são muito caras. Tem várias opções de onde morar aqui perto, e depende muito de onde você quer. Normalmente, você vai acabar morando com colegas de quarto, que acaba deixando mais barato. E eu acho que realmente depende muito. Tem gente que consegue morar em casa por, eu diria que uns $1.000, assim, tipo, é o rent mais comum. Mas dependendo do lugar, pode até ser um pouco mais caro. Só que dá para achar várias opções diferentes. Então, eu acho que o apartamento que eu vou morar o próximo semestre foi um rent, tipo, razoável. Eu acho que a gente conseguiu achar um lugar bom, por um bom preço. Então, acho que você só tem que pesquisar bastante, tipo, ir visitar os lugares, ver se vale a pena. Que dependendo do lugar, não vai ser tão caro e vai ser bom. É, Você pode escolher sua roommate ou é aleatório? Existe algum processo para achar alguém parecido com você? Tá, então, em termos disso, eu tenho duas colegas de quarto, no caso. Uma delas eu acabei escolhendo, que a gente tinha um amigo em comum de antes e a gente acabou pedindo para ser roommate. Então, sim, você pode escolher seu colega de quarto se você já conhece alguém. Quando você vai preencher o formulário de com quem você quer morar ou onde você quer morar, você já coloca o nome da pessoa lá, e dá super certo. Ou dá para ser aleatório também, se você não conhecer ninguém ou se você quiser achar pessoas diferentes. E nesse processo de aplicar para housing, você já coloca várias informações sobre você. Então, por exemplo, se você gosta de um ambiente mais barulhento, mais social, se você prefere alguma coisa mais quieta, que hora você vai dormir, que hora você gosta de acordar, você coloca várias coisas sobre você que ele já meio que te pair com alguém que é parecido com você. Então, a nossa terceira colega de quarto, que foi aleatória, acabou encaixando muito nas mesmas coisas que a gente gostava e, tipo, como a gente gostava de manter o quarto. Então, acho que deu super certo. E qualquer coisa, se você acabar tendo um problema com seu colega de quarto, você vê que algum ponto não está funcionando, você pode sempre só pedir para mudar de quarto ou mudar de prédio. E eu já conheço muita gente que fez isso. É super fácil de se fazer também. É difícil entrar nas aulas mais cheias, tipo Computer Science, Business. Então, nessas aulas maiores que acabam sendo, tipo, os pré-requisitos para o seu major, é um pouco mais competitivo de entrar, mas depende muito também da aula. Então, por exemplo, esse semestre eu estava entre duas aulas de economia que eu queria fazer, que são requirements para o meu major, e numa delas eu não consegui entrar, só que eu acabei fazendo a outra, que eu já ia ter que fazer de qualquer jeito, e agora esse próximo semestre eu vou fazer a que eu acabei não fazendo. Então, basicamente, você só tem que ficar muito atento com o seu horário, que você pode se inscrever nas suas aulas, e ficar preparado já, tipo, deixar tudo organizado, para poder tentar entrar na aula. Mas eu acho que isso realmente não acaba sendo um problema tão grande. E a faculdade também para te ajudar a conseguir todos os seus requerimentos. Quando você vira sophomore, você já pode se inscrever um pouco antes das pessoas que estão no primeiro ano, junior, já se inscreve antes. Então, no final, você acaba conseguindo fazer todas as aulas que você precisa fazer. E, especialmente as aulas menores, são bem mais fáceis de entrar, porque tem tanto tipo de aula diferente. Então, se você tem um interesse muito específico, você com certeza vai conseguir entrar na aula que você quer, porque não vai ter tanta competição naquela aula, para entrar naquela aula, se isso fizer sentido. Eu fiquei sabendo que as UCs não dão bolsa para alunos internacionais. Queria saber se você conseguiu alguma bolsa de entrada ou conseguiu alguma bolsa no meio do período da faculdade. Então, realmente as UCs, até onde eu sei, não dão bolsa para alunos internacionais. Eu não tenho nenhuma bolsa, mas eu acho que dá sim para conseguir bolsa enquanto você está aqui. Então, eu estava falando um pouco das pesquisas acadêmicas, e tem uma office de undergraduates somente dedicadas para ajudar alunos a conseguirem bolsas
nessa área de pesquisa. Então, eu acho que sim, é uma coisa que dá para conseguir. Eu não sei quão comum é, então não sei se eu consigo responder sua pergunta tão bem, mas eu acho que sim, é possível. Eu acho que só para entrar aqui, alunos internacionais não conseguem, mas eu posso estar enganada. Como foi o processo de escolha da universidade e o processo de seleção? Bom, então, eu apliquei para várias faculdades, todas elas nos Estados Unidos e uma no Canadá, porque eu já sabia que eu queria vir para cá. A minha primeira escolha, Berkeley, era uma delas, e das minhas primeiras escolhas, a maioria eram no West Coast, então isso para mim já era uma coisa que estava muito na minha cabeça, que eu queria vir para o West Coast. Só que a maior parte das faculdades que eu entrei, metade delas eram no East Coast, então eu acabei ficando é, entre Berkeley e Northwestern, que é perto de Chicago. Eu estava entre as duas, mas como eu falei, eu acho que o clima foi uma das coisas que mais me fez querer vir para cá. E não só isso, como o programa de economia e de ciência de dados, eu acho que só se encaixou mais com o que eu estava procurando. Mas foi um processo difícil, eu não tinha muita certeza do que eu queria, só que no final eu acho que eu acabei vindo para o lugar certo, então deu tudo certo. O que você precisou fazer aqui no Brasil, notas voluntariado, para conseguir entrar na Berkeley? Tá, então, falando um pouco mais da minha escola, então, eu estudei na St. Paul's, e na St. Paul's, nos seus primeiros 2 anos de high school, que são os seus últimos 4 anos do ensino médio, nesses primeiros 2, você faz o programa IGCSE, que é internacional, e que também já conta para coisas diferentes, assim. Você pode fazer várias matérias diferentes. Aí, nos seus últimos 2 anos, você faz o IB, que são as notas que você usa para aplicar para as faculdades. No IB, eu fiz 6 matérias diferentes. Eu fiz Higher Level English, Matemática e Economia, daí Standard Level Biologia, História e Português. Aí, eu fiz as minhas provas do IB em maio passado, só que você faz o seu IB depois que se aplica e entra nas faculdades. Então, é um processo meio diferente. Então, eles usam só as predicted grades, se alguém sabe como isso funciona, mas também muita gente que entra aqui não faz esses programas internacionais, tipo, faz o currículo de escola brasileira, então não é uma coisa que interfere muito. Essa só foi a minha experiência. Então, acho que nesse sentido, minha escola me ajudou bastante, porque já tinha pessoas mais velhas que já tinham entrado em Berkeley, que eu até acabei conhecendo quando eu vim para cá. Então, acho que isso já me ajudou um pouco. Mas em termos de nota foi isso. Eu fiz o SAT também, que não precisa, se não me engano, as UCs nem olham os seus SATs. Eu fiz mais para as outras faculdades, então isso também não é uma coisa que interfere muito. E eu também fiz o TOEFL para o inglês. Aí, em termos de extracurriculares, eu passava a maior parte do meu tempo fora da escola fazendo um voluntariado que foi criado por alunos da minha escola, chamado Mãos na Massa. Eu acho que esse foi meu principal, especialmente nos meus essays, eu falei muito sobre isso, porque era uma coisa muito importante para mim. E é um voluntariado bem bacana, tem uma missão, tipo, bem diferente, eu nunca tinha visto nada parecido. Eu posso falar mais sobre isso se vocês quiserem também. E fora disso, eu também participava de vários clubes da minha escola, é, mais parecidos com o meu interesse. Então, eu fazia MUN, que é o de debate, que a gente fazia com as outras escolas. Eu fazia parte do time de vôlei da escola. Eu fazia um pouco de tudo, assim, que eu acho que nos meus últimos anos eu fui concentrando mais no que eu gostava mais. Então, que era mais o mãos na massa e umas coisas mais específicas dentro da escola, mas isso bom, é basicamente isso que eu fazia. Se vocês tiverem alguma outra pergunta. Como eram suas notas na escola? Eu era bem dedicada na escola, eu, eu ia bem, tipo, era consistente assim, mas eu realmente acho que suas notas não são tudo.
especialmente para os Estados Unidos, é uma coisa muito holística, assim, tipo, eles sempre enfatizam muito essa coisa de esse holistic overview, então eles olham muito seus essays também, que você escreve sobre suas experiências particulares e seus extracurriculares e o que você gosta de fazer, então eu acho que nota é só um componente, tipo, não é, obviamente, tipo, é uma coisa importante, mas existem outras coisas que eu acho que as faculdades realmente olham muito. Então, não precisa se preocupar tanto. Como era seu GPA e suas notas no SAT? Então, já que eu fiz o programa IB, eu não tinha um GPA, então é um pouquinho diferente o jeito que eles dão nota. E como eu falei, eu entrei em Berkeley com as minhas predicted grades, porque é um pouco diferente. Tipo, você só faz sua prova depois que saem as aprovações da faculdade, que é um pouco estranho até, mas... Então, eles usam mais, tipo, suas notas passadas, então por isso que é importante, tipo, ser consistente nas suas notas e, tipo, fazer matérias que você gosta, que você sabe que você consegue se esforçar e ir bem. E as notas do SAT, tipo, como eu falei, as UCs, então, por exemplo, o Berkeley nem olha essas notas do SAT, eu acho que esses anos o SAT vem sendo um pouco... Menos faculdades estão querendo usar, então eu acho que especialmente para Berkeley você não precisa se preocupar muito com isso. Se tinha consultoria aqui no Brasil para ajudar na aplicação e no processo? Sim, então, eu fiz o daqui para fora, que me ajudou muito. E, e eu também tinha um counselor dentro da escola que me ajudava bastante. Então, era meio que os dois, especialmente para saber meio que qual ia ser minha estratégia de aplicar, o que encaixava mais com o meu perfil. Acho que o daqui para fora me ajudou bastante. E na escola, eles também me ajudavam muito a ter ideia para os meus essays e o que eu queria escrever. Falam que é meio perigoso ao redor da universidade, é verdade? Eu acho que São Francisco tem muito esse problema de pessoas sem teto, assim. Só que eu não diria que é perigoso, especialmente, tipo, vindo de São Paulo. É um, tipo, eu me sinto muito mais segura aqui do que em São Paulo. Tipo, eu ando aqui na rua de boa, tipo, eu não tenho que me preocupar, eu sei que ninguém vai me assaltar, tipo, eu nunca tive esse problema, assim, ou essa preocupação. E eu acho que ao redor da faculdade, que nem eu falei, a maior parte são alunos. Então, é, tem, tem gente sem teto, tipo, tem esse problema, só que eu acho que tá melhorando. Tipo, a faculdade tá tendo várias iniciativas para ajudar a achar, tipo, housing para essas pessoas. E eu não acho que é uma coisa que você tem que se preocupar tanto, só sempre tomar cuidado, sabe? Mas eu nunca tive problema com isso, tipo, eu nunca não me senti segura, tipo, eu sempre tento andar com alguém, tipo, umas coisas meio básicas de segurança, mas realmente eu não acho que é um problema tão grande assim. E, especialmente Berkeley, eu acho uma cidade muito calma. Tem umas cidades até um pouco perto daqui, tipo, uns 20 minutos, uns 10 minutos de carro, que são mais perigosas, só que Berkeley em si é uma cidade muito calma, é uma cidade mais, tipo, de famílias ou de alunos, então acho que não é um problema tão grande. O que você faz no grupo de consultoria? Que tipo de experiência? Então, o meu grupo de consultoria, basicamente, a gente trabalha com várias empresas diferentes e, tipo, startups. Então, semestre passado, eu estava num projeto com o Habitat for Humanity. Eu não sei se alguém sabe o que é isso, mas, tipo, basicamente é um voluntariado internacional que ajuda a construir casas e moradias para as pessoas, especialmente em áreas que tem, não sei, algum, tipo, um terremoto, alguma coisa assim, ou, tipo, em áreas mais pobres, que foi uma coisa muito legal. Então, a gente estava ajudando eles a expandir as campanhas de marketing deles para outros países, que foi bem bacana. E esse semestre eu estou trabalhando com a AT&T, que é uma companhia de celular. Então, a gente está ajudando eles também com o marketing deles para pessoas mais novas, para Gen Z e tal. Então, é uma coisa bem legal. Mas tem vários projetos diferentes e tem vários grupos de consultoria na faculdade, que nem eu tinha mencionado. E vários deles são específicos para certas áreas. Então, tem um grupo de consultoria que
é mais sobre medicina, então, tipo, trabalha com empresas de medicina, tem umas que são mais sobre tecnologia, então depende muito dos seus interesses, mas eu acho que, especialmente se você não sabe muito o que você quer trabalhar no futuro, que nem é o meu caso, eu acho que esses clubes de consultoria valem muito a pena fazer parte, eu acho que você aprende bastante, especialmente na questão de networking, você consegue conhecer, tipo, vários alunos que faziam parte do clube, que agora trabalham em empresas diferentes, então tem gente que já estava no meu clube que hoje trabalha na Apple ou em empresas de consultoria, então eu acho isso muito bacana. E também para fazer amigos, né? Tipo, construir seu círculo social, acho que ajuda bastante. É, o grading é muito strict, é difícil conseguir um GPA alto. Então, acho que, de novo, depende muito da sua matéria e de quanto você se dedica para suas aulas. Realmente, sim, tem aulas que são bem difíceis, mas eu acho que a faculdade tem vários recursos para te ajudar. Sempre tem, tipo, que nem eu falei, tem o Student Learning Center, que você consegue, tipo, tutors para suas aulas. Tem várias aulas que, tipo, não é difícil de você ir bem. Último semestre, eu lembro que eu tava bem calma com isso, tipo, todas as minhas aulas, é, acho que por serem em salas menores e, tipo, e eu ia para todas as minhas aulas, que eu acho que é uma coisa muito importante. Muita gente acaba não não indo tanto para as aulas, mas eu acho que isso é uma coisa que ajuda muito, porque ajuda você a, sabe, keep up com todo o seu trabalho. Então, é, eu não diria que é muito strict, várias aulas também são curved, que é basicamente, tipo, no final, quando a aula acaba, é, a média acaba sendo meio que um B, porque é, tipo, de A até F, tipo, é esse tipo de grading. É, então acaba sendo curved para a média da sala, que ajuda bastante também a subir as notas das pessoas, as notas das pessoas. Tem várias oportunidades para research. É plausível um freshman já começar uma research ou geralmente precisa esperar até o segundo ano? Eu acho que sim, é possível freshmen já começarem um research. É, dos meus amigos próximos, eu não conheço ninguém que faz research, mas é, eu, pelo que eu sei, tipo, é bem fácil conseguir oportunidades, tipo, tem vários professors, assim, que fazem research, então eles convidam alunos para ajudarem, ou, tipo, se você for atrás, você consegue achar várias oportunidades, então eu acho que sim, é plausível um freshman fazer research, especialmente, tipo, no seu segundo ano, é uma coisa super, super comum. Quanto você tirou no IB, faça o HL Economics também, quanto você tirou nos papers de Economics. É, eu não sei se eu posso muito falar sobre as minhas notas, mas, tipo, se alguém tiver uma pergunta mais específica, assim, tipo, eu posso falar com vocês no WhatsApp, mas eu acho que em questão de eu fazer HL Econ, tipo, me ajudou muito na questão de eu conseguir, tipo, já complete alguns dos prereqs. Então, eu consegui pular uma das aulas que é required por ter, tipo, ido relativamente bem no meu IB de Economics e já ter, tipo, aprendido uma parte do conteúdo. Então, acho que nesse sentido ajuda bastante. Mas se tiver qualquer pergunta mais específica, assim, pode me mandar mensagem pelo WhatsApp que eu respondo. Eu acho que era isso de todas as perguntas. Se tiver mais alguma coisa, ou se alguém quiser me mandar mensagem, sintam-se à vontade. Acho que é isso. Obrigada a todo mundo por vir. Eu espero que eu tenha conseguido ajudar. E se tiver qualquer coisa, pode me chamar no WhatsApp.